Você pode continuar adorando ao Senhor, levando suas mãos. Faça algo. Aleluia. Faça algo para Ele. Anota que vier no seu coração. Começa com simples palavras para Ele. No relacionamento com Deus há palavras, há conversa. Crente é sempre para ser de boca aberta, falando palavras. E um momento como esse, não desperdiça. Não deixa situação nenhuma fechar a tua boca. Isso é uma afronta para nós. Alguma situação impedir que a gente o adore, que a gente diga: eu te amo, tu és tremendo, tu és Senhor. Oh, aleluia. Você está falando uma verdade. É para Ele. É para o Senhor. Eu não precisava nem estar fazendo esse apelo aqui, nem apelando para nós falarmos algo para Ele. Meu Deus do céu. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tão grande, Senhor. Tu és o amor da nossa vida, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és a nossa vida, Senhor. Somos os teus adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Te adoramos porque é a nossa natureza. É da nossa natureza te adorar. É da nossa natureza te adorar, Senhor. Não é uma norma que está nos obrigando a te adorar. É simplesmente a expressão da nossa natureza, Senhor. Não é por obrigação. Não é uma norma que está impondo que a gente te adore, não. É da nossa natureza, Senhor. Faz parte do nosso ser. É da nossa natureza. Continue. Quando a gente entende que é da nossa natureza adorá-lo, que não é uma norma que está impondo a obrigação de adorá-lo. Não. Não é uma norma, não é uma imposição, é uma expressão de quem somos, é uma expressão da nossa natureza. Por isso que não é por obrigação. É uma expressão da nossa natureza. Expresse a sua natureza. Se você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus, eu tenho. E nós somos esses verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você pode levantar agora cânticos espirituais ao Senhor. É uma decisão sua, minha, de manifestar a nossa natureza num momento como esse. O culto é a Ele. Esse culto é para Ele. É direcionado a Ele. Mas eu estou tão cansado. Começa, recebe refrigério, mas não deixe o cansaço impedir que você abra a boca. Vamos a uma intensidade como adoradores. Precisamos dar uma intensidade. Não mais aquela coisa superficial, com pressa de parar. Não. É o nosso estilo de vida, porque é a expressão da nossa natureza, do nosso espírito, que nasceu de novo. E que tem prazer em Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja. Nós, Pai, aleluia, aprendendo e progredindo, Pai,
em manifestar a nossa natureza, a natureza de adorador, 24 horas por dia, num momento como esse, também te rendemos graças. Oh, te damos graças, meu Rei. Oh, yerererererere. Oriabro bababai, oericho mamamai, oricho mamamai, oricho mamamai, ere. Oricho mijo mamai, olha mamai, arrobola baba. Otirei a rubrina bruna bon mamamai, arroba bababai. Tiererererere, irarorira, oerira broma bababai. Orirerira, oerira, oeri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 re. Orira, eririra, bromuru, brabababai. Orijamo babai, oerijamo babababaia. Oirererira, broma bababai. Oriririro, bruma bababai, oruma babai, orijama babai. Orijomu bababai, orijomu baiarerererererere, sudibas. Seja Jesus exaltado, seja Jesus engrandecido, seja Jesus adorado. Chubais que chubrina bona 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 do chuda mama maiore. Rubinsai eri da boba mai ere que subrina ere dira ere. Ruma mai o esi no brina dorina bonina mai ere le ruirado su. Sirete uma vai canzo uma vai. Urinai solida boba mai ere. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, salmodiando hinos e cânticos espirituais, de coração ao Senhor. Encha-se do Espírito, encha-se do Espírito, homens e mulheres cheios do Espírito. Homens e mulheres transbordantes do Espírito, transbordantes do Espírito. Faz toda a diferença. Transbordantes, cheios do Espírito. Faz toda a diferença. Sureyaro chubrina boma mama yerere chubrina yerira yerere. Surerero churina boba baba yerira boba baba yererus. Yereru chamuri amor ya boba mama yerechuta. Chori chamu baba yeri chama baba yeru chamu baba yere. Doplu chamu baba yerus. Sochiro buruna boba bayere sudubra mabayera yue. Ere ruiri na bona vrona escoritai. Oh, te damos graças, Senhor, tu és tão bom. Oh, seja Jesus exaltado em nossas vidas. 24 horas por dia. Oh, 24 horas. Todo o dia, todo o dia. Te damos graças, Senhor, obrigado. Te rendemos graças, obrigado. Quantos podem dar um aleluia aí para estremecer inferno? Oh, glória. Pode sentar. Aleluia. Vamos continuar. Obrigado, Grupo Louvor. Bênção demais. Fiquem atentos que nós podemos precisar a qualquer momento, tá bom? Então, estão
Com fome e sede, a Bíblia nos dá a garantia. Para quem tem fome e sede, será saciado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Deus dá uma garantia de saciedade àqueles que têm fome e sede. Isso é muito bom. Amém? Você não vai passar fome, você não vai passar sede, porque Ele dá garantia de saciedade. Amém? Aleluia. Então, eu queria que você abrisse a Bíblia em Efésios capítulo 5. Talvez você vai ouvir coisas que você já sabe, mas eu te exorto, eu chamo você para perto, amém? Para não sobejar, para não pisar em favo de mel, porque já ouviu tantas vezes. Amém? É só um cuidado. Ah, eu já ouvi sobre isso, eu já sei sobre isso. Ei, deixa o teu coração com uma abertura para aprender mais. Mesmo que seja falado a mesma coisa. E se ele vai falar a mesma coisa, é porque a gente está precisando ouvir. Amém? Eu aprendi isso com o pastor Bando, sempre falava em fé. E às vezes ele percebia que tinha alguém que estava rejeitando porque ele só falava em fé. E ele dizia, é você mesmo que está precisando ouvir, irmão. Você que acha que não precisa ouvir, que já ouviu tantas vezes, então é você mesmo que está precisando. Oh, glória. Então vamos lá, Efésios tem algo maravilhoso aqui, aquece teu coração, gera expectativa, vamos ser intensos nisso. Amém? Aleluia. Já que você veio, seja intenso. Amém? Nesse culto. Aleluia. Então vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 15, vamos ver instruções maravilhosas aqui. Aleluia, da parte do Espírito. Diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio significa tolo, e sim como sábios. Amém? E sim como uma pessoa instruída, e sim como uma pessoa habilidosa, hábil. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remir significa extrair o melhor de cada oportunidade que temos. E esse é o conselho de Deus para nós, remindo o tempo, né? Remindo, então é um ato contínuo. Amém? Não apenas um dia. A cada oportunidade que temos, precisamos extrair o melhor dela. Isso é remir o tempo. Isso aqui é uma oportunidade, concorda? Até você chegar aqui, até Isaías chegar aqui, eu tive várias oportunidades nesse dia. Não sei o quanto delas eu extraí o melhor. Posso ter até nem extraído e ter perdido uma grande oportunidade hoje, porque eu não extraí o melhor dela. Amém? E ele está dizendo, remindo o tempo. Extraia o melhor de cada oportunidade que você tem. Quando terminar essa oportunidade aqui, você extraindo o melhor dela, logo após você vai ter outra oportunidade. Não sei qual sua logística, né, depois do culto. Cada um aqui pode ter uma logística diferente, alguns podem ir para casa dormir, então aproveite e extraia o melhor da dormida. Alguém pode ir ali para o quiosque, extrair o melhor daquele momento. Amém? Ou fazer qualquer outra coisa, porque eu tenho certeza que depois dessa oportunidade aqui haverá outra. Amém? Você vai se encontrar e se deparar com uma outra oportunidade. E a Bíblia está dizendo, extrai o melhor dela. Aprenda a extrair. Aleluia, ande como sábio. Amém? Aleluia. Como sábio, remindo o tempo, extraindo o melhor. Porque ele traz algo aqui interessante, porque os dias são maus. Amém. Ele não está dizendo que os dias são bons. Mas aprende a extrair o melhor de cada oportunidade que você tem. Amém. Aleluia. Então aproveite essa oportunidade agora. Ou todas as oportunidades que você tem para vir ao culto, aquilo é uma oportunidade. Extrai o melhor. Amém. Aleluia. E ele diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então ele traz um mas aqui, mas, né? Mas é uma conjunção adversativa. Não pense que eu sei gramática, não é só isso.
Amém? Conjunção adversativa é uma conjunção que expressa oposição, contraste ou ideia contrária entre duas orações ou ideias. Então aqui a gente tem duas ideias. Amém? A primeira ele diz, não se embriague com vinho. É uma ideia. Não se embriague com vinho, no qual há dissolução. Ele mostra o resultado da embriaguez com vinho. Amém? Traz dissolução. Quem já bebeu aqui, que já viveu aí outrora, nessas coisas lá atrás, antes de Cristo, você sabe disso, eu sei. Eu sei o final de uma mesa de bar. Eu sei o final de uma bebedeira. E todos quantos já passaram por isso sabem, e os que estão passando agora também sabem. Há um resultado. Amém. Há um resultado nesse tipo de embriaguez. Ele diz assim, não se embriague com vinho. Mas, amém? Aleluia. Mas, todavia, no entanto, enchei-vos do Espírito. Aleluia. Enchei-vos. Aqui tem algo interessante para a gente aprender. Não é Deus que vai te encher. Você se enche. Enchei-vos. Você se enche do Espírito. Amém? Aleluia. É interessante a gente saber disso. Porque se a gente não souber, a gente vai estar dizendo, Senhor, me enche do Espírito, me enche do Espírito, me enche do Espírito, parece uma oração muito bonita. Parece uma expressão, na verdade, do que a gente deseja, e eu creio na sinceridade de alguém orando assim, genuinamente do coração dela, eu quero ser cheio, então me enche, Senhor, então me enche. Amém? Não estou tirando a integridade do coração da pessoa em relação a isso, mas nós temos que ir para a palavra, amém? Para recebermos revelação dela e saber como as coisas funcionam. Então, se até hoje você estava pedindo, Senhor, me enche, nós temos aqui a revelação da palavra nos dizendo que somos nós que nos enchemos. Enchei-vos. Então, você que nasceu de novo, aleluia, ciência do Espírito. Amém? Tome essa decisão. Tome a iniciativa. Mas Deus é tão lindo e o Espírito Santo inspirando a palavra, que Ele diz como a gente se enche. Primeira coisa, amém, aqui, vou repetir para ficar bem mastigado. Nós é que nos enchemos. Enchei-vos. Dá para entender isso? Você se enche. Logo após ele diz como você vai se encher do Espírito. Vamos lá para o versículo seguinte. Como? Versículo 19, ele diz, falando entre vós. Deixa eu te dizer uma coisa, tem que falar. Sua boca e minha boca tem que funcionar. Amém. Eu comecei aqui no culto dizendo que crente precisa ter boca aberta mesmo do que diz respeito a falar a Deus. Amém? A falar a palavra. Tem que ter boca aberta. Um momento como esse de adoração, aproveita para adorar, aproveita para se encher do Espírito. Extrai o melhor dessa oportunidade. Aleluia. Então ele diz como nós nos enchemos? Falando entre vós com salmos. Sabe que você pode ter salmos, salmodiar ao Senhor. Aleluia. Como é que isso vai acontecer? Quando há uma prática. Amém. Quando há uma prática de falar salmos. Alguém pode até começar com os salmos de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você vai ter os seus próprios salmos. É tão bom quando isso acontece. Mas isso só vem pela prática.
E não fica se achando incapacitado para isso, porque você olha para você mesmo, eu olho para mim mesmo e acho incapaz. Como é que eu vou salmodiar o Senhor? Como é que eu vou criar um salmo? É pela prática. Se há uma prática, você vai provar nos seus momentos, se enchendo do Espírito, andando na rua, amém, no trabalho. Se há uma prática, isso vai se manifestar naturalmente. Às vezes você vai até entrar numa loja e vai entrar salmodiando, depois você percebe, opa, você vai estar cantando em outras línguas, aí entra num estabelecimento, tem para não causar escândalo aqui, você nem percebe que você está lá salmodiando. Você está lá cantando. Porque é uma questão de prática. E eu vou te dizer, para se encher do Espírito, não precisa tirar dinheiro do bolso. Não precisa fazer um grande investimento. Aleluia. Um novo convertido, escutando isso aqui, ele pode se encher do Espírito. Se ele decidir praticar, porque é simples. Amém. Aleluia. Uma pessoa que nasceu de novo, que não conhece muito a palavra ainda, está no processo, está no avanço de conhecimento. Se ele colocar isso em prática, ele se enche do Espírito. Salmos. Você começa, tu és grande, Senhor. Pode haver melodia ou não. Amém. Eu gosto de colocar a melodia. Mesmo que alguns achem desafinado, não tem problema. Eu não estou no show de calouros. E eu não sou músico. Amém. Salmos. E é tão bom quando vem por inspiração. Quando você chega naquele lugar que a inspiração te pega. Isso vem pela prática. Aleluia. Isso vem por uma perseverança, por uma prática diária, que não precisa de um grande investimento, é só uma decisão, amém, de corresponder à palavra, de fazer o que a palavra diz, de responder a Deus. Se ele está dizendo, encha-se do Espírito, ele está levando a sério isso. Ele está levando a sério essa instrução. Precisamos levar a sério tanto quanto aquele que deu a instrução. E quando levamos a sério o que ele está dizendo, com certeza o próximo passo é dar resposta. É dar uma resposta. Ele fala, olha bem, falando entre vós com salmos, entoando, falando entre vós. Sabe que quando nos ajuntarmos, podemos falar entre nós. Salmos. Falamos tantas coisas. Às vezes estamos falando tantas coisas no hall da igreja, no estacionamento. Passamos o dia falando tanta coisa. E na hora que é para falar com Ele, não temos palavra alguma. Não temos nada a dizer. Reconhecê-lo. Quando sairmos daqui, vamos ter tantas palavras lá fora. E quando é para Ele, não temos. Isso soa estranho, não é? Eu acho que deve soar estranho para nós. Mas sabe o que é que acontece? É porque a gente não pratica. A gente conversa com todo mundo, menos com Ele. Se a gente praticar, aleluia, amém, num momento como esse aqui, quando você vamos salmodiar, meu Deus do céu, você já está lá. Enquanto tem alguns esquentando o motor, você já está na bandeirada lá de chegada. Enquanto alguns estão, vão esquentando o motor, você já partiu, já chegou, já recebeu a bandeirada. Prática. É a prática que nos leva à perfeição. Ele está dizendo, continuando, e louvando de coração. Quando a Bíblia fala em coração, fala do espírito humano.
Nós somos os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito em verdade, porque nascemos da palavra e do Espírito. Você nasceu da palavra e do Espírito, nasceu de novo, tem a natureza de Deus. Aleluia. Quando adoramos a Deus, isso não fazemos por causa de uma norma estabelecida que impõe a regra. Não, é a nossa natureza sendo expressa. Aleluia, por isso que não vai ser forçado. Agora, se a gente for guiado pela carne ou por nossa vontade, parece que é pesado. Porque a gente começa a colocar, porque eu estou cansado, porque eu não estou com vontade. Tudo isso pode acontecer. Mas você decide. Eu sou adorador em espírito e em verdade. Minha vontade pode estar dizendo não, é a minha vontade. Mas o meu homem interior tem prazer em Deus, e eu vou salmodiá-lo, eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo. Aleluia. Porque é uma expressão da nossa natureza. Da sua natureza, eu entendi isso. Não é uma norma imposta, estabelecida para que a gente adore. Não, porque não se torna obrigação, uma norma impondo. É a expressão, faz parte de nós. Por isso que em qualquer lugar, amém, a qualquer hora. Aleluia. Ele diz: de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quantos já foram batizados aqui no Espírito Santo? Aleluia. Então você tem condições aqui, né? De atender isso. Amém? Aleluia. Porque quando a gente pode começar no nosso entendimento, mas o nosso entendimento é limitado. E aí a gente tem a ferramenta das outras línguas. Aleluia. Utilize essa ferramenta que foi dada. Extrai o melhor dela. É uma oportunidade que Deus nos deu. A oração em outras línguas. O falar em outras línguas. O cantar em outras línguas. Amém? Cantarei com entendimento, cantarei com o Espírito. Ele instrui. Amém. Aleluia. Então, não se embriague com vinho. Poderíamos dizer, e você vai entender o que eu estou dizendo. Se embriague do Espírito. Amém? Se encha do Espírito. Aleluia. Primeira dose, falando entre vós, vou repetir, amém? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Segunda dose, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é outra forma de se encher do Espírito. Dando graças a Deus por tudo. Você não vai dar graças pela desgraça. Amém? Ninguém dá graças pela desgraça. Como é que você vai dar graças a Deus pelo câncer? Obrigado, Senhor, por esse câncer que está me corroendo. É assim? Você dá graças pela cura. Aleluia. Você dá graças pelo que Jesus fez na cruz, levando sobre si toda a nossa dor e toda a nossa enfermidade. Dá graças. Amém. Qualquer situação que você passar, você tem respaldo na palavra para dar graças. Amém. Vai estar passando por uma aflição. Aí você lembra do versículo. Muitas são as aflições do justo. Aí você vai ficar salmodiando até aí, O versículo é até aí, é ponto final, não tem vírgula, mas, conjunção adversativa. Mas o Senhor nos livra de todas elas. Aí eu vou dar graças, a aflição é presente, mas eu posso dar graças, Senhor, obrigado. Você me livra de todas. Você me livra de todas elas. Aleluia, aleluia.
O choro pode durar uma noite, né? A alegria vem ao amanhecer. Eu pensava, eu digo, eu tenho que passar a noite todinha chorando. Quando o sol raiar, a alegria chega. À luz do Novo Testamento eu entendi. Quando revelação chega. Luz, manhã chegou. Amém. Então não é necessariamente passar uma noite. Você pode estar passando algo que causa tristeza e num posicionamento de fé em 5 minutos amanheceu o dia. Foi só o tempo de você se situar na palavra, na revelação. Aleluia. Amém. Aí chegou luz. O dia amanheceu. Porque revelação chegou. Como estão entendendo? Amém? Não é necessário passar uma noite não, bênção. Aleluia. A palavra é luz. Quando você recebe revelação, amanheceu o dia, a alegria chegou. Aleluia. Então eu posso dar graças a Deus por tudo. Amém? Por tudo. Aí você entendeu como é por tudo ou em tudo? Não é pela desgraça, amém, gente? Aleluia. É por aquilo que a gente já tem certeza que Ele irá fazer. Amém. Aleluia. Paulo disse, na minha última defesa, todos me abandonaram, que não seja posto em conta essa atitude, mas o Senhor me revestiu de forças e me livrou da boca do leão. Aleluia. Aleluia. Dar graças a Deus é uma forma de se encher do Espírito. Amém. Vamos lá para a terceira dose, outra forma. Ele diz, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se sujeitar uns aos outros é uma outra forma de se encher do Espírito. Agora deixa eu te dizer uma coisa, essa parece que desce quadrada. Não é? Como é? Me sujeitar? Pois é. Se sujeite uns aos outros. E você vai estar se enchendo do Espírito. Como é que eu me sujeito a você? Naquilo que agrada a Deus. Você se sujeita a mim naquilo que agrada a Deus. Naquilo que não agrada a Deus, nós não estamos obrigados a nos sujeitar. Aleluia. Então temos 3 formas aqui para se encher do Espírito. Está à nossa disposição e não precisa de um investimento tão grande que você não tenha condições de fazer, nem Isaías. Tem gente aqui? Fazer essas 3 coisas aqui requer dinheiro, porque se requeresse dinheiro, talvez ele dissesse, eu não tenho, então eu não vou poder corresponder. Mas não exige isso. Não exige algo que você faça que você não tenha. É uma decisão, é uma disposição. Com vontade ou sem vontade. Amém. Com vontade ou sem vontade. Vamos corresponder ao que ele diz. Vai ter dia que você vai acordar e não vai ter vontade de salmodiar. Mas com vontade ou sem vontade eu vou salmodiar. Eu vou me encher do Espírito. Vai ter dias que não vai dar vontade de dar graças a Deus por tudo. Mesmo assim eu dou graças a Deus, tem motivo para dar graças a Deus, viver o dia dando graças ao Senhor, Pai. Obrigado, eu te dou graças porque eu me acordei. Pai, eu te dou graças por tua palavra. Pai, eu te dou graças pelo teto, eu te dou graças pela água no chuveiro, eu te dou graças pela comida, pela roupa, tu deu graças pela proteção. Quantas coisas, quantos motivos de dar graças nós temos e nós podemos passar o dia
além daqueles que a gente vai perceber a bondade de Deus se manifestando. Pai, eu te dou graças porque bondade e misericórdia me seguem todos os dias. Pai, eu te dou graças porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido. Tantas coisas para passar o dia dando graças e se enchendo do Espírito. Aleluia. Veja, observe essa noite a vontade de Deus para nós. E um homem e uma mulher cheio do Espírito faz a grande diferença. Estar cheio vai fazer a grande diferença na nossa vida, cheio do Espírito. Vai fazer a grande diferença no teu ministério, vai fazer a grande diferença na tua casa, na tua família, amém, na tua profissão. Homens e mulheres cheios do Espírito. Aleluia, é o que faz a diferença. É importante porque está aqui. Vou repetir. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando, aí ele vai dizer como? Falando. Então, sua boca tem que funcionar. Ah, mas eu não falo muito. Então, se habitue a falar. Fale menos para as pessoas e fale mais para ele. Gaste mais conversa com ele do que horas com pessoas, do que horas no WhatsApp, do que horas nas mídias. Porque às vezes nós passamos o dia nas mídias sociais, conversando com as mídias. Isso não vai nos encher do Espírito, não. Não vai. Aleluia. Cheios. Dando sempre, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, naquilo que agrada a Deus. Está aqui. Simples assim. Aleluia. Vou dizer de novo. Um homem e uma mulher cheio do Espírito faz a diferença. Em qualquer lugar, dentro de casa, na igreja, fora de casa, onde chegar. Aleluia, cheio do Espírito. Vamos ver aqui, para dar mais ânimo e estímulo a nós, vamos ver alguns resultados aqui de pessoas que, comprovadamente pela Bíblia, eram cheias do Espírito. Veja, Atos capítulo 6. Versículo 3. Aqui a escolha dos diáconos. Amém? De pessoas que iam servir, porque estava havendo algo, multiplicando o número de discípulos. Algumas pessoas ficaram sem receber a ração diária ali, e já estavam murmurando. Os apóstolos disseram, nós não podemos deixar a palavra e a oração para servir à mesa, então levante 7 pessoas. E ele diz aqui no versículo 3, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, aí tem o que aqui? Cheios do Espírito. Falar para os diáconos, cheios do Espírito. Cheios. Boa reputação, vocês têm. Amém? Sabedoria, mas observa se está cheio. Amém. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Esses 3 requisitos aqui não é só para diácono. Porque esses diáconos, eles já manifestavam isso antes de serem escolhidos como diáconos. Amém? É para todo crente. Boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria. Porque esses foram os requisitos para a escolha. Então, eles teriam que observar no meio deles pessoas, boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria.
Eles observaram. E haviam pessoas assim. Amém? Havia. Aleluia. Então não são requisitos só para o diácono. Isso aqui é para todo crente. Mas nós estamos dando ênfase aqui a ser cheio do Espírito. Ele diz, aos quais encarregaremos desse serviço. Olha, para um serviço de entregar, vamos dizer, as cestas básicas. Rapaz, a escolha era que essas pessoas deveriam ter boa reputação, cheio de Espírito e sabedoria, para esse serviço. Então não é apenas fazer o serviço. Aleluia. É fazer o serviço com esses requisitos. Já tendo na vida, amém, esses requisitos aqui. Aleluia. No versículo 5, o parecer agradou a todos a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e o que, gente? Do Espírito Santo. Então, Estevão, no meio deles, já manifestava fé e ser cheio do Espírito. Gente, então, ser cheio do Espírito se torna visível. Se reconhece. Porque se não se reconhecesse, como ia escolher? Então, havia manifestações, ou Estevão estava produzindo algo na vida dele e através dele, que denunciava que ele era um homem cheio do Espírito. Aleluia. Como os outros também. A vida deles, algo se manifestava, amém? Que revelava que eles eram cheios do Espírito. Então tem outros aqui, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, esse era corintiano, Timão, né? Creio que ele era corintiano, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, eles orando e puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Versículo 8. Estevão cheio de graça e de quê, gente? E poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ser cheio do Espírito faz a diferença. Estou falando de resultados. Agora veja o que uma pessoa cheia do Espírito manifesta. Graça e poder. Graça e poder. Aleluia. Graça e poder. E grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada de libertos, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Cheio do Espírito faz a diferença. Em qualquer um crente que decidisse encher. Percebe isso aqui? Não podiam resistir à sabedoria e o Espírito pelo qual ele falava. Meu Deus do céu. Agora, vamos ver outra coisa. A gente percebe na vida de Estevão que ele iniciou cheio do Espírito, ele permaneceu cheio do Espírito e ele morreu cheio do Espírito. Cheio. Então a vida de Estevão, amém, ela foi continuamente
cheia do Espírito. Para a escolha, se identificou que ela era cheia, concorda? No decorrer da vida dele, as situações, aí já está dizendo, ele continuava cheio. Graça e poder se manifestava, sinais, prodígios, quando alguém vinha falar, discutir com ele, não suportava. Vamos dizer, as alegações de Estevão, pelo Espírito. Aleluia. Agora, vamos para Atos, capítulo 7, 54. A gente está encerrando. 7,54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rinhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas, ó o mas aqui de novo, meu Deus do céu. Uma ideia anterior, rinhavam os dentes. Eles estavam mordendo a boca, a língua para pegar Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, numa situação como essa, amém, de uma pressão, a Bíblia está dizendo, mas, havia uma oposição, havia uma pressão, pessoas odiando, querendo comê-lo vivo, mas Estevão, ser cheio do Espírito faz a diferença. Também em horas como essa. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Rapaz, então, Estevão era um homem repleto do Espírito. Cheio do Espírito. Misturado com o Espírito Santo. Você acha que se fosse um homem seco do Espírito Santo, teria tido essa visão? Algo glorioso como esse? Não. Porque a Bíblia coloca esse requisito aqui de novo. Estevão, cheio, faz questão de dizer, olha, ele estava cheio do Espírito. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha bem, eles estavam no mesmo lugar, mas parece que eles estavam em ambientes diferentes. Uns estavam odiando, rilhando os dentes. Estevão estava tendo uma visão gloriosa do trono. Ser cheio vai fazer a diferença. Quando todos estiverem desesperados, você tem a solução. Cheio. Aleluia. Cheio do Espírito. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, morreu. Aí está dizendo, adormeceu. Mesma coisa, morreu. Meu Deus do céu. Apedrejado. Ele replica o que Jesus fez na cruz, quando estava sendo crucificado. Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão disse, não imputes esse pecado a eles. Jesus disse também na cruz, recebe o meu espírito. Aí está Estevão aqui também dizendo, recebe o meu espírito. Uma pessoa cheia do Espírito vai replicar Cristo.
Uma pessoa cheia do Espírito, um crente cheio do Espírito, um homem ou uma mulher cheio do Espírito, vai replicar Cristo. Vai andar como Cristo andou. Vai falar como Ele falou, vai se posicionar como Ele se posicionou, vai ter os interesses que Ele teve, vai ter a compaixão que Ele teve, vai ter a misericórdia que Ele teve, vai amar a verdade como Ele amou, vai amar o plano de Deus, vai cumprir a missão. A diferença é estar cheio. Porque uma pessoa cheia do Espírito, um homem e uma mulher crente cheia do Espírito, não vai se envolver com coisinhas pequenininhas demais, a ponto dessas coisinhas pararem. Ser cheio do Espírito faz a diferença. Aquilo que parecia ser uma tempestade se torna um copo com água. Aquilo que parecia ser uma desonra, e na verdade é uma desonra, quando chega para aquela pessoa cheia do Espírito, não consegue impedir que ela continue avançando. Cheio do Espírito. Se a gente for olhar, aí a gente vê Paulo cheio do Espírito, Pedro cheio do Espírito. Estude sua Bíblia. Amém. Aleluia. E veja. Amém. Como as coisas funcionam. E é simples. Eu queria chamar o grupo de louvor. E é simples. Grupo de louvor cheio do Espírito. Pastores cheios do Espírito. Marido cheio do Espírito. Esposa cheia do Espírito. Filho cheio do Espírito. Aleluia. Aleluia. Como, pastor? Como? Já falei. Efésios capítulo 5, versículo 21. 3 formas. Dá para passar o dia se enchendo. Porque vai ter lugares que você não vai poder cantar hinos, louvar a Deus de coração com hinos e cânticos espirituais. Concorda? Você não vai chegar no seu trabalho, lá no meio do trabalho, da sua responsabilidade. Alguns podem chamar na minha época era o doutor João Ribeiro, não tem mais não. Doutor Maia, né? Mas você pode dar graças. Amém. Aleluia. A questão é, eu vou tomar, entenda que eu estou falando com a maior pureza. Vamos tomar todas. As pessoas estão aí no mundão, tomando todas, para se embriagar de cachaça, para ser uma outra pessoa. Aí aquele tímido toma cachaça para ser usado. Né? Aquele que o pobre toma cachaça para se tornar rico. Você já viu bêbado falando em pobreza? Ele só fala em riqueza. Aí o mundo precisa disso. Aí por isso que precisa beber todo dia, para ser o que gostaria de ser, que não consegue. Aí precisa desse estímulo. Eu sei o que é isso. Nós não precisamos deles, então se encha disso. Se encha do Espírito. Aleluia, se encha. Amém? Tome todas. Aleluia. O que está em Efésios 5, 21. Pratique. Beba. Amém? Fale. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos só treinar um pouquinho mais. Você tem a oportunidade. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento. Não. Com o conhecimento que você tem, utilize ele. Amém? Utilize ele. Faça algo com o conhecimento que você já tem do Senhor. Aleluia. Começa por aí. A gente extrai o melhor do que a gente tem. Ah, eu não tenho muito conhecimento. Então, qual é o tanto de conhecimento que você tem? Pega aquilo. Aleluia. E faça algo. Aleluia.
E quando você dá, você recebe. À medida que você dá, à medida que você pratica, vai recebendo. E esse envolvimento com o Espírito Santo vai te tornar e me tornar mais parecido com Jesus Cristo, em palavras, em atitudes. Aleluia. Essa mistura com Ele, que é simples, porque Deus é simples. Veja como é simples se encher do Espírito. A gente viu, como é que eu vou entender aquilo? Do jeito que está escrito. Está tão claro que não precisa de explicação, que não precisa de algo a mais. Uma vez que eu recebi a revelação, porque está escrito, agora é praticar. Agora é decidir praticar. Antes de dormir, eu posso me encher do Espírito. Você pode dar graças. Senhor, obrigado por esse dia. Estou terminando aqui na minha cama. Isso diz que você me protegeu. Eu não estou dormindo com fome. Isso diz que você providenciou alimento. Eu não estou dormindo ao relento. Isso diz que você providenciou um teto. Eu não estou sendo afetado pelo frio, porque eu tenho um cobertor. Tem tanta coisa para dar graças. E quando a gente vive essa vida de dar graças, a gente está se enchendo do Espírito. Precisamos entender isso. Aleluia. Seu trabalho, Bianca, vai ser outro. Cheia do Espírito. Tão misturada com o Espírito. Que ideias que a terra ainda não provou. E quando você lançar, meu Deus do céu, vai ser uma explosão. E sempre vai abençoar pessoas quando uma ideia de Deus vem. Aleluia. Cheia. Cheia. Do jeito que nós ensinamos hoje. Aleluia. Não tem dia nem hora. Ela necessita. Deus quer te dar mais coisas, além do que você já tem. Não é tudo. Eu percebo aqui ideias novas que Deus tem para você. Ideias novas. Elas vão se manifestar e ser trazidas a você nessa mistura com o Espírito Santo. Simples. Salmodiar, hinos e cantos espirituais, dar graças. É o que a ocasião pedir. O que é que a ocasião pede? Então, eu olho para a revelação de como se encher e aplico. Vai ter situações que você vai... O que é que é? É me sujeitar? Me sujeito. Estou me enchendo. É o que a situação pedir, viu, irmã Elba? Aí você olha, como é que é? Como é que eu me encho? Nisso aqui. Aí eu posso pegar aquelas 3 formas e aplicar na ocasião oportuna. Vai ter ocasiões que vai ser salmos, hinos e cantos espirituais. Mas vai ter ocasião que o que vai caber, minha amada, é dar graças. Aí a força do braço vai perder força. E nisso, o braço da graça se manifesta. Vai ficar mais fácil. Sabe, aquele que levou tempos remando.
naquele ponto que agora você não vai remar, você só vai içar as velas e ver a direção do vento. E o vento vai conduzir. Dar graças. Mulher cheia do Espírito. Mulher cheia do Espírito. Mulher cheia do Espírito. Vai ser tão patente, porque é visto. A gente viu lá que se manifesta a ponto de alguém reconhecer. Cheio, é cheio. Sabedoria também se reconhece, e boa reputação se vê, assim como cheias do Espírito. Tudo fica mais fácil, mesmo diante de uma situação difícil. Vê Estevão, eles estavam rilhando os dentes, odiando o ambiente, estavam no mesmo ambiente, mas Estevão estava tendo uma visão diante disso. É assim uma pessoa cheia do Espírito. A pressão está lá, todos desesperados, descabelados, e você recebendo do Senhor e dizendo: calma, gente, calma. Já tem a solução. Aleluia, façam assim, façam desse jeito. Dá para levantar as mãos, se enche agora, vocês. Com simplicidade, abra a boca. Pastores cheios do Espírito. Pastores cheios do Espírito. Pastores cheios do Espírito vai fazer a diferença. Pastores cheios do Espírito vai fazer a diferença para o corpo. Aleluia. Líderes cheios do Espírito vai fazer diferença para os liderados e para aquilo que você tem responsabilidade de fazer. Profissionais cheios do Espírito, eita glória, profissionais, empresários cheios do Espírito, aleluia, aleluia, médicos cheios do Espírito, contadores cheios do Espírito, aleluia, caris cheios do Espírito, aleluia, vigias, delegados, promotores, juízes cheios do Espírito, políticos cheios do Espírito, autoridades cheias do Espírito. Faz a diferença, faz a diferença. Uma igreja cheia do Espírito faz a diferença. Famílias cheias do Espírito faz a diferença. É a grande diferença. Beba agora. É noite para você beber do Espírito. O fluxo agora é você beber. Não fica procurando algo além disso. A noite é para isso. Então bebe. Como é que eu bebo? Falando, dando graças, cânticos espirituais. Mas eu não sei. Começa com o que você tem. Extrai o melhor com o que você tem. Mas é tão simples. Pois é, ele é simples. Faça agora. Pode vir reações. Já viu um homem embriagado de vinho? Ele demonstra algo, algumas coisas que diz: esse cara está bêbado. Pode acontecer com uma pessoa cheia do Espírito num momento como esse. Você fazer coisas inusitadas como uma resposta, como uma reação. Está voltando o tempo da facilidade do corpo de Cristo se encher do Espírito. Eu já vi cultos em que pessoas se embriagaram do Espírito. Entenda eu usar essa palavra para você entender melhor. Pessoas que foram carregadas para casa. Estava tudo bem. Elas só decidiram se encher. E elas ficaram tão cheias que precisaram ser carregadas para casa. Não é algo só para agora. Mas comece agora. Faça algo agora.
Extrai o melhor dessa oportunidade agora. Nem que seja um pouquinho, beba. Não deixe situações exteriores impedir isso. Porque se você se encher do Espírito, a diferença vai estar nisso. E como você vai ver aquela situação. E o que você vai fazer diante dela. Oh, rebru babai robru ju babai orererere. Orererere rubru de amor babai iracro subra. Para alguns aqui vai ser o start. Para outros vai ser um renascimento. Para outros vai ser uma restauração de algo que você fez tempos atrás. Você sabe como é, e faz tempo que você se encheu. Mas a partir de hoje, não vai ser apenas hoje. Deus quer uma igreja cheia do Espírito. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Nós somos uma porção do corpo de Cristo nesse lugar. É a vontade de Deus, dessa porção cheia do Espírito. Oh, eu declaro que haverá continuidade. Tem um start hoje, mas amanhã, depois de amanhã, a toda hora, a todo instante, aplicando, tomando a revelação na prática, ficando cheio, diária e continuamente, vai dormir cheio, amanhece cheio, passa o dia cheio. Mas lembra, é você que se enche, é você que decide daquelas 3 simples condições que está em Efésios. É só aplica agora, porque é uma unção disponível agora para você aplicar, e pode ser o início de uma velocidade na sua vida, e de não parar mais, e você vai ver a diferença, porque cheio do Espírito faz a diferença. Cheio do Espírito faz a diferença. Quanto mais cheio, mais vai manifestar a Cristo. Mas vai manifestar a vida de Cristo, o que Ele é, o que Ele tem e o que Ele pode. Tão simples, tão simples, tão simples. Pastores dessa igreja cheios do Espírito, cheios, pastores cheios, pastores cheios, líderes cheios do Espírito, ativação, liderados, aleluia, maridos, esposas, viúvos, divorciados, seja o que for, jovens, adolescentes, crianças, cheios do Espírito, seja afetado agora pelo poder do Espírito, ativando algo em você. Para alguns aqui, algo que ficou lá atrás. Você sabe como se encher e como você se enchia e andava embriagado do Espírito. Em alguns cultos, bebia todas. Voltando agora. Reativando. Alguns vão ser ativados, outros reativados.
reativados para uma vida cheia do Espírito, cheia do Espírito. Eu declaro essa igreja cheia do Espírito, cheia do Espírito, ativadas do Espírito, ativados do Espírito, cheios do Espírito. E faz a diferença. Oh, graça e poder se manifesta. Ya.